Muito bem, uma vez mais, Deus nos concedendo este privilégio, essa oportunidade, neste nosso tempo de reunião para adorá-lo, para servi-lo. Como que a semana nos conduz com tão rápida forma, maneira, já nos trazendo para o sábado, para o domingo. Estamos aqui, uma vez mais, o nosso estudo do Salmo 23. Eu tenho certeza que alguns aqui estão pensando, será que ele esqueceu ou lembrou-se que hoje nós vamos, vocês aqui, juntos vão fazer a recitação do Salmo 23, aquele teste, desafio. Vocês lembraram disso? Que eu tinha mencionado, que era o desafio para hoje. Não sei se eles se reuniram para falar, quem vai fazer a voz de comando? É fácil quando tem uma voz de comando, mas daqui a pouquinho, isso é para daqui a pouco. Tem um versículo na palavra de Deus, aliás, são 3 versículos, que eu vou de imediato agora sublinhá-los para a nossa introdução do assunto que iremos tratar hoje à noite. No livro do profeta Isaías, lá no capítulo 26, de vez em quando eu sei que você lembra desse versículo, Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O nosso Deus, verso adiante, o profeta desafia-nos a confiarmos no Senhor, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. O Senhor é digno de confiança. Insensatos e tolos seríamos se assim não viéssemos a proceder. Confie no Senhor. Tenha a sua mente, os seus pensamentos. Atentemos para o mais rico tesouro que temos na terra. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma arca do tesouro e será de grande importância, de extrema necessidade nossa. Vai ser importante para nós colocarmos a palavra de Deus da mente vindo ao coração. O que eu quero dizer com isso? Além de ler, estudar, memorizar, meditar. Gostoso quando você pensa em algo que você gravou no pensamento. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Então lance-se na confiança do Senhor. Então eu tenho certeza que você está confiando que Deus vai te dar graça, e congregacionalmente agora nós teremos vocês recitando o Salmo 23. Eu vou então acompanhá-lo. Vou até pegar esse microfone meu aqui e vou fazer assim, ó. Vou pôr mais assim, tá vendo? Ó, fica mais, vai pegar o som de vocês. Coloquemos-nos em pé. Vou pegar esse microfone meu, ele capta muito bem o som, e vamos lá no Salmo 23. Quando nós estivermos logo, vamos estar entrando no estudo da Epístola aos Tessalonicenses, e aí então será o grande desafio nosso, meu e de vocês, memorizarmos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Será que a gente consegue? Confiança no Senhor. Põe a mente em firmeza, confiando no Senhor. Vamos lá então? Não sei quem vai comandar. Temeria
Amém. Tirando ali o Felipe que deu um tropeção, não sei onde é que ele tropeçou. Tropeção não, estou brincando. Ele só achou engraçado, não sei se ele tropeçou, se alguém tropeçou, ele achou engraçado. Mas já valeu, muito. Como ele falou, óleo? Alguém está dizendo aqui que a forma como o Felipe falou, óleo, puxou, esticou a palavra, né? Muito bem. Vamos então orar nesse momento, além de vocês participarem, deu para descontrair um pouquinho, exercitando a confiança no Senhor, tá vendo? Conseguiram, muito bem, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, temos orado pela pregação da palavra hoje à noite, irmãos aqui, na sua sinceridade perante o Senhor, querem que o Senhor fale conosco, ó Deus, que recebamos hoje à noite aquela capacidade que vem do Senhor. Usa-me, ó Deus, pregando a Tua palavra, como bem apresentou o apóstolo Paulo quando mencionou que a palavra, pregação, era com poder e demonstração do Espírito Santo do Senhor. Clamamos esse direcionamento do Senhor para o culto hoje à noite, nos dando, ó Pai, alegria no aprendizado, na compreensão, no entendimento da palavra do Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor, já temos chegado ao 5º versículo do Salmo 23, nessa série de pregações que o Senhor tem nos capacitado a apresentar e entregar de púlpito para a igreja, com os que aqui estão e outros mais que neste nosso procedimento de transmissão podem, onde estão, também participarem conosco. Que nesta noite, Pai, tenhamos o agir do Senhor nessa maneira sobre cada um de nós, que aqui estão, ou que aqui se encontra, como também com os que acompanham pela transmissão. Fala conosco, Senhor. Clamamos o nome de Jesus. Amém. Quando nós entramos no 5º versículo, o 5º versículo é aquele versículo que trouxe o encerramento da passagem pelo vale, porque agora então a ovelha é trazida para o lugar por onde, em trajeto pelo vale, era a intenção do pastor conduzi-la. A mesa preparada pelo pastor, o nosso território de pastagens, o lugar das pastagens de verão, onde o pastor, com grande entusiasmo, prontidão, empenho, como eu mencionei para você, trabalho dele, apresentar esse momento do verão nesse lugar muito bonito, muito bem preparado. E Davi, no Salmo 23, escrevendo o Salmo 23, eu disse que o poema é magnífico, o poema é lindo, maravilhoso. O poeta Davi, descrevendo os principais eventos do ano na vida da ovelha, quando então ela é retirada do aprisco, eu mencionei para você, ela é retirada de um lugar onde todas as suas necessidades eram supridas, e ela então vai para as pastagens preparadas pelo pastor, os pastos verdejantes. Ela é conduzida pelos pastos verdejantes, águas tranquilas, passa pelo vale para o alto da montanha, para então as pastagens de verão no planalto. E quando ela chega no platô, no planalto, nessa mesa preparada pelo pastor,
e ela então contempla o lugar, é um lugar maravilhoso. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Foi preparado. Toda a atenção do pastor. Eu mencionei para você o trabalho do pastor na preparação da mesa, preparando uma mesa para as ovelhas. Depois eu trouxe para a nossa compreensão essa mesa sendo preparada na presença dos inimigos. Volta-se para o pastor também toda a provisão, todo o cuidado. Eu li uma frase ainda hoje, uma das frases mais belas que alguém possa mencionar, projetando para o Salmo 23. O pastor que nunca faltará. O Senhor, o meu pastor, o pastor que não me faltará. Uma das frases mais lindas que eu tenho lido a respeito do Salmo 23. Como se colocássemos assim: o Senhor é o meu pastor, o pastor que não me faltará. E você tem acompanhado comigo como que este pastor tem sido bem real a sua presença com as ovelhas, de maneira que ele providencia exatamente aquilo que a ovelha precisa, e o socorro dele em suprir nos momentos mais difíceis as diversas situações pelas quais as ovelhas passam. O socorro dele é real, é bem presente na angústia. Ovelha está no território de pastagens, pastos novos, pastagem nova, fresca, torrentes de águas fluindo das nascentes, um lugar maravilhoso, e mais maravilhoso ainda porque tem a presença constante com ela do pastor que armou o seu acampamento num lugar que concede para a ovelha o melhor lugar. E eu mencionei para você que ainda assim tinha um problema. E mencionamos a questão da estação, que a estação é o verão. Como nós aqui estamos no verão até o dia 20 de outubro, nós temos no ano, né, nosso aqui no Brasil, nós vamos sair do verão, dia 20 de março, vamos para o outono, depois nós vamos para o inverno, depois do inverno nós vamos para a primavera, e depois da primavera nós vamos para o verão novamente. Verão, outono, inverno, primavera. A estação nossa aqui. Cada país tem a sua forma de estações climáticas que muda um pouquinho. Nós aqui, quando estamos no inverno, lá na América, na outra América, eles convivem com o verão. Mas antes que termine o nosso verão aqui, já vou ter chegado, evidentemente, no 6º versículo. Com certeza, porque o 6º versículo vai estar já chegando uma outra estação aqui no Salmo 23. Para o ovelheiro, o verão é a estação de insetos, moscas. As ovelhas também devem certamente saber disso. Eu mencionei a semana passada a questão principalmente das moscas, dos insetos que perturbavam e ainda perturbam hoje os rebanhos de ovelhas nessa época do ano, do verão. E aquela ovelha, aliás, aquela mosca que atormenta tremendamente as ovelhas, tentando depositar os seus ovos na mucosa úmida da narina da ovelha, e se conseguem, em poucos dias, aquelas larvas que nascem e tentam pela cavidade nasal subir para o cérebro, é algo que atormenta tremendamente a ovelha, ao ponto da ovelha até cometer suicídio. A ovelha fica realmente numa situação que ela não descansa, que ela não tem condição de ter tranquilidade, é uma irritabilidade, perturbação, inquietude, desassossego, é um tormento.
Mas aí nós entendemos que a resposta, o antídoto, aquilo que vai dar a condição para a ovelha não ser perturbada pelas moscas, é o quê? É o óleo. Naquela época eles aplicavam uma substância de alcatrão, óleo de linhaça, mais sulfa, alcatrão, era uma substância preparada pelo pastor, e ele então vinha e ungia a cabeça da ovelha, para então protegê-la das moscas, dos incômodos, dos insetos, e aí então a ovelha ficava toda alegre, satisfeita. Mas o verão não é apenas a época das moscas. O verão também é a época de uma outra pestilência que eu vou colocar para você hoje à noite, que é a sarna. Sarna. Eu creio que você deve entender um pouquinho de sarna, porque sarna é algo que não é apenas do território de animais. Nós temos a sarna, um tipo de sarna, que atinge também os humanos. Pessoas podem pegar sarna. Tanto a sarna que ataca, atinge os animais, quanto a sarna humana. A sarna é uma afecção, uma doença, uma lesão altamente contagiosa. Se você tiver contato, se uma ovelha com sarna tiver contato com uma outra ovelha, vai contaminá-la. Altamente contagiosa a sarna, muito comum entre todos os rebanhos de ovelhas por todo o mundo, inclusive no Brasil. Algo muito real a questão da sarna. A sarna, o que causa a sarna? A sarna é causada pelo quê? Vamos pensar na sarna da ovelha. Tanto a sarna da ovelha como a sarna humana, ela é causada por um parasita, que você não consegue enxergá-lo a olho nu, ele é microscópico, parasita pequenino. E a época que esse parasita mais prolifera é na época do verão. Interessante quando você vai para a área de biologia, o pessoal que estuda biologia, então chega na área de biologia, tem até a microbiologia, que é uma especialidade dentro da biologia para estudar vírus, bactérias, fungos e protozoários, proto, primitivo, zoom, animal primitivo. Eu até colocaria a sarna nos protozoários. Vírus, você conhece muito bem de vírus. Muitas doenças são causadas por vírus. Quer ver um exemplo de uma doença muito comum, muito conhecida nossa, causada por vírus? Não é a Covid-19, não. Aquela antes da Covid que assolava, ainda continua assolando muitas pessoas, causada por vírus. Uma doença causada por vírus. AIDS, a Tiana falou AIDS, o vírus HIV, isso. Matou muita gente. O vírus é uma doença causada por vírus. Você não vê, microscópico. Nós temos, quer ver uma outra? Dengue. Quem é que já não teve dengue? Ah, mas pastor, a dengue é causada pelo mosquito Aedes aegypti. Não, ele pica alguém e leva, transmite, passa o vírus de uma pessoa para outra. Ainda bem que a Covid não é assim, mas a Covid é por vírus também. E quando a Covid surgiu, você teve ideia? O que um vírus fez com... Não foi com um país, mas foi com o mundo inteiro. Essa questão de contaminação é algo sério. Nós levamos a sério isso. Você vê aqui na igreja, quando você vem trazer a sua oferta, você pega aqui, pega a mão no dinheiro. Eu vi a Tayana de 6 anos de idade, que vai ali e passa o álcool gel. Ela tem noção.
Contaminação é algo seríssimo. Quer ver uma contaminação por bactéria que acaba com a gente? Bactéria dá muita contaminação na parte gastrointestinal. Não é? Eu, ano passado, fui acometido por uma contaminação por bactéria. Ainda bem que a contaminação por bactéria, você tem um antibiótico que vai te socorrer. O vírus não, mas o vírus é vacina. Mas é algo que acaba com a pessoa. De vez em quando você vê a pessoa tem uma... E o meu caso, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vi, a minha esposa tinha feito esfirra, e as esfirras da Dona Célia são irresistíveis. Não é verdade? Quem já comeu, não é verdade? São muito gostosas. Ela fez no domingo. Chegou na sexta-feira, acidentalmente eu abri o forno, não sei porquê, e eu vi uma esfirra, uma só, que tinha sido esquecida dentro do forno. Peguei e falei, será que dá para ser consumida? Cheirei, eu acho que dá, mas não dava. E eu entrei na esfirra, comi a esfirra. Comi a esfirra, e aconteceu uma contaminação por bactéria. Eu li sobre o assunto depois, estudei. Essa contaminação foi parar na minha bexiga. O que acontece com a bexiga quando há uma contaminação que vai parar lá? Uma vontade imensa de urinar, acontece com você, aconteceu, dor, febre, e a pessoa passa a urinar sangue. Puxa vida. Eu fiquei muito mal. Fui para o atendimento médico, passaram o remédio, mas você fica até passar, a bactéria sair, 3, 4 dias, muito mal. Eu tive febre, a minha esposa vinha, vamos colocar aquele paninho, que paninho molhado, o que, com febre, o que? O frio que eu sentia, muito mal, eu pensei que eu ia morrer. Você já teve, não teve? Você pensa que você vai morrer, você fica desfalecido. E há milhões de bactérias no mundo. A sarna é um parasita, não é uma bactéria, é um parasita. Espero que eu esteja falando coisa séria, né? O vírus também é parasita. O que é parasita? Aquele que entra no seu organismo para roubar para ele algo de você, que interessa para ele. O parasita, ele tem sempre no organismo que ele está, ele é hóspede, intruso, é claro. Ele se hospeda ali e começa a tirar do organismo aquilo que vai alimentá-lo. Nós temos um medo tremendo de vírus, e os cientistas dizem que os vírus são, como eles falam, que não tem célula, tem uma palavra, esqueci agora o nome, a palavrinha, eles não têm célula. Alguns cientistas consideram os vírus nem como seres vivos. Os vírus para eles não são seres vivos, são partículas infecciosas. Alguns cientistas assim os classificam. Mas nós sabemos o efeito que isso tem na vida das pessoas. E a sarna, ela prolifera na época do calor, atacando, espalhando pelo grupo, indo de um animal infectado a outro, levando então a contaminação. Agora, se você criar ovelhas, se você conviver com ovelhas, você vai perceber que a ovelha é um animal que expressa afetuosidade. É interessante isto. As ovelhas são afetuosas umas com as outras. Há momentos que elas estão assim, coçando a cabeça uma na outra. Elas fazem isso num gesto de afetuosidade. Agora, o que acontece é que a sarna, ela se aloja mais comumente, onde? Na cabeça do animal. Então, quando duas ovelhas se aproximam uma da outra, a sarna
imediatamente vai passar de um animal para o outro. Vai haver a contaminação, vai haver o contágio. Tem uma declaração que você encontra no Velho Testamento, onde declara que o cordeiro do sacrifício ele tinha que ser um animal imaculado, deveria ser imaculado. É dito que o pensamento predominante na mente do autor é que esse animal não tivesse sarna. Eu disse que a sarna é um parasita microscópico, ele é pequenino, não é visível a olho nu, mas tem um outro parasita que ataca as ovelhas, não vou mencionar muito sobre ele, só vou mencionar agora sobre ele, uma rápida reflexão com você. Esse dá para ver a olho nu. O que é? Carrapato. É parasita também. Vai na ovelha, vai sugar. Não é só a ovelha que tem problema com carrapato, como também cães. Nosso cachorrinho menor em casa teve uma doença chamada doença do carrapato. Essa doença, raramente o cachorro escapa. Mas a ovelha também tem problema com esse parasita que é o carrapato. Mas hoje, no momento que nós vivemos, tem remédios excelentes para combater isso. Agora, num sentido direto e real, a sarna é símbolo de contaminação, de pecado, daquilo que é mal. E o interessante, como é que o pastor da ovelha aqui, como é que o pastor da ovelha, ao perceber que a sua ovelha estava com sarna, o que o pastor deveria fazer? Porque a sarna, esse parasita pequenino, quando ele pica, que ele penetra no couro da ovelha para sugar o soro, ele provoca uma tremenda coceira na região, e é uma mancha naquela região, aquela região fica marcada. O que o pastor, ao perceber, ao observar, percebendo que se um animal, apenas um animal, que entra para compor o rebanho, tiver com sarna, esse único animal vai contaminar, se não houver a intervenção do pastor, todo o rebanho será contaminado. Todo o rebanho. Sarna, ainda bem que a nossa contaminação da Covid não é sarna. Poderia ser, a sarna humana passa. Uma pessoa contaminada pode propagar para muitas outras, desde que haja o contato. Então, o pastor, o que o pastor tinha que fazer? Como que o pastor, naquela época, na época de Davi, na época que Davi escreveu o Salmo 23, qual era a maneira do pastor tratar com a sarna? Hoje mudou, evidentemente. A ciência desenvolveu, a zootecnia tem recursos, remédios, aplicações que são feitas, mas naquela época, o que o pastor usava? Ele fazia o quê? Ele derramava o óleo na região afetada, mas na verdade, um pouco mais adiante, nas regiões com muitas propriedades com crias de ovelhas, os proprietários construíam, eu vou chamar de grandes tanques de imersão, que eles emergiam, molhavam todo o corpo da ovelha numa solução química adequada para combater a sarna. Mas qual era a região mais difícil de tratar e combater a sarna? Você sabe, Tamara, qual era a região mais difícil? Que o pastor, então, mergulhando a ovelha, teria que tentar afetar para matar a sarna. Qual a região mais difícil do corpo da ovelha? Cabeça. A região mais difícil. Então ele tinha que mergulhar várias vezes e fazer com as próprias mãos, mergulhando a ovelha nessa solução para combater a sarna. Cada animal
cada animal, um a um, sendo mergulhado. Com as mãos, o pastor fazendo isso com a sua ovelha. O que Davi diz? Unges a minha cabeça com óleo. Isso era feito à mão. Então dá uma ideia exatamente do que Davi quis dizer. Unges a minha cabeça com óleo. Nós vamos entender no estudo hoje à noite que nós precisamos, como Davi, dizer para o Senhor Deus, para Jesus, com as suas mãos, pegar a nossa cabeça e ungí-la com óleo, ou nos livrando da contaminação, ou nos protegendo contra a contaminação. E na Palestina, naquela época, na época de Davi, eles tinham muita questão de fazer um remédio caseiro com azeite de oliveira, mais algumas sulfas e especiarias, que eles então chamavam de preparar uma mesinha caseira para as ovelhas. Agora vamos pensar na vida cristã. O que é vida cristã? Vida com Cristo, esse nosso viver, desde que nós conhecemos Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Eu creio que aqui todos já tiveram um encontro pessoal pela fé com Cristo, já o invocaram como seu único e todo suficiente Salvador, porque se você não é alguém salvo por Jesus Cristo, você é alguém que ainda não foi vivificado, você está morto em delitos e pecados, e um morto na questão espiritual, ele não tem vida espiritual. Eu creio que você já tem ouvido do Evangelho, já reconheceu a miserabilidade que o pecado trouxe sobre a sua vida, e você clamou: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, salva a minha alma, porque se você não tem Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, você não vai receber os cuidados dele como ovelha, porque você não pertence a ele. As minhas ovelhas, é uma questão de possessão. Jesus é o seu pastor. Eu sou o bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Lá em casa, na minha casa, tem a minha família. Há um tempo atrás eu tinha filhos pequeninos, eu corrigia os meus filhos, os filhos dos outros não, encaminhava para os pais, mas eu podia disciplinar as minhas filhas. A Bíblia diz que Deus corrige e açoita qualquer que recebe por filho. Se andar sem a correção do Senhor, você não é filho, você é bastardo. E somos filhos pela fé em Jesus Cristo, recebendo Ele como nosso único e todo suficiente Salvador. Anteriormente, antes de conhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, éramos criaturas de Deus. Todos nós andávamos desgarrados e errantes, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas a obra redentora e salvadora do Senhor Deus, trazendo Jesus Cristo, vindo dos altos céus, vindo do trono celestial de Deus, Deus enviou o seu Filho para ser o nosso bendito e todo suficiente Salvador. Hebreus 7:25, Ele pode salvar perfeitamente. Das palavras do Senhor Jesus: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vida cristã, vida com Cristo. Eu estou interessado, você se interessa nas coisas do Senhor Deus, porque diz respeito a você, respeita a sua vida. Você é alguém cujo viver deve ser um viver para Cristo. Na vida cristã, a maioria das contaminações do mundo, do pecado e de tudo que nos macula e enferma espiritualmente, chega para nós através da nossa
mente. Essa é a verdade. É o caso de uma mente em contato com outra mente, transmitindo ideias, conceitos e atitudes. E essas ideias, conceitos e atitudes, muitas vezes, esse contato de uma mente com a outra, transmitindo ideias, conceitos e atitudes. São ideias, conceitos e atitudes prejudiciais. A Bíblia nos ensina que da abundância do coração fala do que você coloca no seu pensamento, vai chegar no seu coração e vai para a sua boca. As pessoas capazes das maiores atrocidades possíveis que você poderia classificar e enumerar, são pessoas que têm um tremendo pensamento alimentado de revolta, de rejeição, não conheceram o que é a família, não receberam atenção, carinho, apreço dos pais, são revoltadas com família, com a vida, com a sociedade, e nesse ímpeto de revolta, cometem as mais terríveis atrocidades, coisas terríveis. Muitas vezes, quando temos um encontro, que aqui chamamos de encontro de cabeças, com outras pessoas que não têm, eu gosto dessa expressão aqui que a Bíblia traz para nós em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, a mente de Cristo. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler do verso 14 até o verso 16, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios, cadê o meu aqui? Tinha passado, voltando. Encontro de cabeças com pessoas que não têm a mente de Cristo, que você vai ficar contaminado, porque vai ali ter princípios não cristãos, princípios contrários à palavra de Deus. Está se levantando uma geração com pensamentos terríveis. O homem natural, no versículo 14, aquela pessoa que ainda não foi regenerada, que ainda não tem conhecido o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, não compreende as coisas da palavra de Deus, não compreende as coisas espirituais, porque lhe parecem, o que diz o texto aí? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nosso professor, o Espírito Santo, por isso que é muito importante quando a Tiana orou, Senhor, fala conosco hoje à noite. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo, da justiça. Quando o Espírito Santo está agindo na vida de uma pessoa, trazendo o quê? Convicção, levando ela a enxergar quem realmente ela é. E quantas pessoas atoladas no lamaçal do pecado foram resgatadas pelas boas novas de salvação em Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, pessoas orando, clamando, e a palavra chegando aos corações de pedra, empedernidos, endurecidos. Só uma obra de Deus para alcançar tais pessoas. Mente, a Bíblia diz, entenebrecidos. O texto continua dizendo, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Há um dom chamado dom
de discernimento, compreensão espiritual. Discerne bem, e de ninguém é discernido. E como nós precisamos disso hoje para não sermos enganados, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Lindo esse pensamento, essa colocação que o apóstolo Paulo faz. A mente de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o que diz o texto? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pega pensamento, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há caminhos que parecem ótimos, bons, mas são caminhos de morte. A gente olha para os jovens, contato de mentes com pessoas que estão desprovidas dos princípios da palavra de Deus, anticristãos, contrários, vai contaminar pensamentos, os nossos pensamentos, ideias, emoções, decisões, impulsos, estímulos, anseios. Onde é que isso é formado e moldado? Da nossa mente em contato com outras pessoas. Pode observar que quem está no mau caminho está em companhia de outros que também estão no mau caminho. E aquilo, aliás, tem uma matéria na TV que saiu esses dias, da discussão de um professor com um aluno, o professor querendo colocar no pensamento do aluno que bandidagem é profissão. Vocês viram isso? Esse vídeo está percorrendo lá da região norte. Que absurdo! E o aluno então dá argumentando com o professor. E a coisa é tão incrível que nós vivemos numa era de comunicação em massa. E o perigo da mente, vamos chamar comunicação em massa, mente massificada, se agrava terrivelmente. Nós vivemos hoje, muito mais do que na minha época de adolescente, de jovem, as informações, a comunicação hoje é muito rápida, nós temos internet. Na época que tínhamos rádio, depois televisão, jornais, revistas, aquela coisa toda, trouxe um impacto naquela geração influenciando. Imagine hoje, com a mídia, com a internet, com as redes sociais, quanto de contaminação vai fazer a cabeça de muita gente. Jovens que têm o seu pensamento tão maleável, estão sendo moldados sob as pressões sutis e o impacto que lhes é causado pelos veículos de comunicação, a internet, a televisão. Hoje uma pessoa, antigamente, na minha época de jovem, para uma pessoa ser conhecida, tinha que ser aparecendo uma imagem só na televisão. Eu era garoto, estava aqui assistindo um desfile na praça, eu fiquei sabendo que ia passar no programa da TV à noite. Quando a gente ouvia falar de Barretos, a gente vibrava. Olha, Barretos na televisão. Eu tinha 13 anos, apareceu no Jornal Nacional, a cidade com uma qualidade de água excelente. Eu tinha 13 anos, poxa, a minha cidade, Barretos, apareceu no Jornal Nacional, na década de 80, que interessante. E hoje não.
Hoje você fica conhecido sem nunca ter pisado numa emissora de televisão. Nós temos as redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook, comunicação em massa, massificando. O perigo, muitas vezes, é que esses veículos, que têm, na sua maioria, por trás deles, pessoas, muitas delas, contrárias à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, estão trabalhando para que colocando na mente das pessoas aquilo que eles querem, e a contaminação entra pela mente. É uma sarna tremenda que nós vivemos hoje, nessa parte da formação da mentalidade, aquilo que vem pela TV, pelas redes sociais, principalmente pela internet, pessoas que não têm o caráter de Cristo, a programação para trabalhar os jovens. Eu vi uma programação que eu fiquei surpreso, aquela me surpreendeu. Uma programação de jovens tentando se preservar para o casamento, aquilo na televisão. É evidente que aquilo não agradou a massa em si. Chamou atenção. Poxa, não é fácil. Por quê? É um fazendo a cabeça. As pessoas todo mundo tem uma tendência. Mas eu preciso estar na moda. Eu preciso seguir a moda. Se a moda mandar andar pelado, ele vai andar pelado, porque está na moda. E aliás, já faz muito tempo que as pessoas estão mais sem roupa do que com roupa. Essa é a verdade. Estão ganhando dinheiro em cima de você. Cada vez mais as vestimentas, que faziam uma vestimenta no passado, a metragem de pano, dá para fazer 2 hoje, 3, 4. Absurdo. Agora é impossível expor a tais contatos sem se sair contaminado. Você vai se contaminar. Os padrões de pensamento das pessoas, não sei se você tem observado, estão se tornando sempre mais detestáveis. Essa é a verdade. Hoje vemos uma tendência maior para a violência, ódio, preconceitos, um cinismo, um atrevimento, a insolência tremenda e um crescente desrespeito para tudo que é nobre, puro, belo e bom. Há um crescente desrespeito. Haja visto o que fizeram com aquele estrangeiro que, trabalhando num quiosque, foi lá para receber o pagamento dele. Quem deve tem que pagar, e quem tem para receber tem que reivindicar mesmo. Não é verdade? Tem que reivindicar. Foi lá para receber o pagamento. Tudo bem. Eu e você já passamos por situações em que o nosso pagamento atrasou e fomos lá para receber. Mas já pensou o que fizeram com o rapaz? Deram uma surra no rapaz. Violência. Hoje estamos vendo uma tendência muito forte para a violência. Olha que pé chegou a contaminação. Pensamentos das pessoas estão se tornando sempre mais e cada vez mais detestáveis. E olha que a intenção deles que não era matar. Da maneira que bateram, não era para matar. Foram piores do que aquele pessoal lá de, não sei se Iconio ou Lícia, que apedrejaram o apóstolo Paulo, porque aqueles lá apedrejaram para matar Paulo. A intenção era matar Paulo, mas Deus preservou a vida do seu servo. Há uma crescente pensamentos, os padrões de pensamento estão se tornando sempre mais detestáveis.
E o interessante é que isso é o oposto para o povo de Deus daquilo que nos ensina as Escrituras, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Depois de falar sobre ansiedade, o apóstolo Paulo colocou o pessoal com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mente, paz de Deus, guardando os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí no verso 8, o que Paulo diz? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro não é mentira. Tudo que é verdadeiro. Deixa a verdade ocupar o seu pensamento. Deixa as coisas verdadeiras. Palavra de Deus traz verdades para a nossa mente. Tudo que é honesto ou respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou no 9. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A única saída possível e prática para se obter uma mente descontaminada é dia a dia, hora a hora, momento a momento, você ter na sua vida, no seu ser, na sua mente, a presença purificadora do Espírito Santo. E o Espírito Santo é simbolizado pelo óleo. Unges a minha cabeça. Que pensamentos nós estamos tendo? Precisamos da obra do Espírito Santo, assim como você convidou para Cristo, houve uma fé e aceitação, tem que haver uma fé e aceitação da obra purificadora do Espírito Santo, feita pelo pastor, o supremo pastor, a colocar as mãos na sua cabeça, na minha cabeça, para realizar essa obra. Tem cada pensamento doido que passa na nossa cabeça, cada coisa horrível. Nós vivemos num mundo, é como você com a Covid-19, lava-se a mão, passa álcool gel. Eu brincava com o pessoal no meu serviço, eu gosto de um álcool gel, né? Põe na mão, eu falava assim, já estou higiene alcoolizado. Eu estou higiene alcoolizado. Você já observou o que acontece com a pessoa quando ela é acometida, principalmente em 2020, quando uma pessoa era acometida pela Covid-19, e ela tinha toda a carga de sintomas provocados pelo vírus? Ele não tem célula, mas pega a célula do seu corpo e se multiplica e faz um estrago. A pessoa estava sujeita até a ser entubada, morrer. Lá no meu trabalho tem uma senhora que ela foi hospitalizada, entubada, e teve assim um triz da morte. Até oramos por ela na época. Eu perguntei para ela, como foi retornar, quase, né, poderíamos dizer, do mundo dos mortos para os vivos novamente? Ela diz, é muito rápido de uma vez, se assusta. Você sai você pensa, chega, eis-me aqui novamente. O irmão Roberto, lembra que você orou por ele? Já até voltou a trabalhar, nosso irmão, uma boa recuperação, tá? Nós precisamos ter a mente de Cristo. O Espírito Santo quer trabalhar isso em nós. Precisamos da palavra de Deus. Quando você coloca a palavra de Deus nos seus pensamentos, houve uma época que os jovens, a igreja, turbinava. Sabe aquela coisa de turbinar? Investir, memorização.
Romanos 6, 7, 8. Nós tínhamos um clube chamado Clube OANSE, Obreiros Aprovados, é a sigla, OANSE, Obreiros Aprovados Sem Vergonha. E como que a gente trabalhava a memorização? E tinha adolescente, quando vinha para o clube, para prestar a apresentação de versículo memorizado, para mudar de fase. Ah, se ele não conseguisse, tinha um que chorava, derramava lágrimas. Memorização. Melhor fase da minha vida, 1ª e 2ª Timóteo. Ah, que dias abençoados. Eu passava o dia inteiro com os textos da palavra de Deus na minha mente. Eu medito tanto no Salmo 23, nos assuntos que nós vamos tratar, que eu passo horas e horas. Eu elaboro mais ou menos uns, não sei se 5, 6, 7, 8 títulos. Eu faço na segunda e terça. E vou meditando e orando, pensando. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. O céu não é o Senhor Jesus. Eu não quero ser ovelha desgarrada que não tem pastor, nas garras do maligno, vivendo uma vida como marionete do inimigo. Ou você é servo do Senhor Jesus, ou você é servo do pecado. Se você for servo do pecado, Satanás encontra nisso um ótimo aliado para destruir a sua vida. O propósito dele é atormentar tanto você que você tire a sua vida, que você cometa suicídio. A perturbação é tão grande, insuportável, que a pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida. Tamanho tormento. Quer ter uma vida abençoada? Uma vida alegre, feliz? A Bíblia nos ensina em Provérbios 15, 15, que todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Eu sei que no nosso viver, como crente, nós vivemos uma vida feliz com alguns dias de tristeza, mas o mundo vive uma vida triste com alguns dias de alegria, que muitas vezes é uma alegria até superficial. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. No mundo tereis aflições, em mim paz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu digo para o Senhor: sou ovelha que precisa de um pastor. Você deve dizer: Senhor, sou ovelha que precisa de um pastor. Toda vez que Deus diz não para os meus desejos, é algo abençoador, porque Deus tem o melhor para nós. É Ele que pega a minha cabeça e realiza a obra de purificação. Contaminação é terrível, Eu estava estudando essa semana para essa mensagem, e tem a contaminação por fungos, tem aquela visível, que você vê o fungo. Não, que nasceu, não é que tem um pedaço de um cabo de vassoura em casa, que nasceu um cogumelo? Interessante. Não é, Maria Júlia? Nasceu um cogumelo. Cogumelo é um tipo de fungo. E para encerrar, eu não podia deixar de contar essa aqui é incrível. Olha que a mente da pessoa. Nós fomos no supermercado, sabe aquele começo de ano, que a gente começa o ano? Aí você tem visita em casa, vem a tia Meire, a tia Celinha, e fomos para a cidade. A Esther tinha 11 para 12 anos de idade. E nós fomos no supermercado, e naquele dia a minha esposa resolveu comprar aqueles frascos pequeninos, não tão pequeninos, mas aquele frasco, eu nem sei quanto tem naquele frasco de leite fermentado. Já viu? Quase que eu trouxe um aqui hoje à noite. Leite fermentado.
O que está escrito na embalagem lá? Lactobacilos vivos. O leite fermentado é um probiótico, ele tem micro-organismos vivos. Trocando em miúdos, bactérias que vão ajudar na flora intestinal. A Esther ouviu o pessoal falando, ó, mente, tem lactobacilos vivos. Compramos para todo mundo, para ela também, ela ia tomar o leite fermentado. Chegou em casa, guardou-se o leite na geladeira, almoçamos, esquecemos até do leite fermentado. Em dado momento, estava lá a Esther em casa, anda para um lado, anda para o outro, abre gaveta, abre armário. O que você está procurando, Esther? A mãe pergunta para a filha, no caso a minha esposa. Mãe, eu quero uma peneira. Peneira? Por que você usa peneira? O que você faz com a peneira? O que você faz com a peneira, Rosângela? Exatamente isso, coar. Ela queria tomar o leite fermentado, mas ela ouviu que tinha lactobacilos vivos, e ela achou que pegando uma peneira, ela iria retirar essas bactérias, esses micro-organismos vivos, iria então tomar esse leite fermentado. Eu nunca me esqueço disso. Rimos dela, e hoje quem ri mais é ela. O que é isso? E olha que ela tinha 11 anos de idade, não era uma garotinha de 6 anos, mas aquilo ficou na mente dela, a questão lactobacilos vivos. Aí, ela tomou depois do leite, entendeu que aquilo era benéfico para o organismo. Tem bactérias no seu organismo que te beneficia. Tem algumas até que só vão deixar de te beneficiar se a sua imunidade baixar e elas aumentarem, elas multiplicam. Baixou a imunidade, multiplicou as bactérias, você vai ter problema, porque a sua imunidade baixou e aí você precisa de um tratamento em relação a isso. Mas, amados, eu sou ovelha que precisa de um pastor. Você é ovelha que precisa de um pastor. Cuidado com a sua mente, cuidado com contaminação. Peça para Deus purificar você. Olha aquilo que você coloca na sua mente, aquilo que você lê, as informações que você tem. Eu tinha em casa, na minha biblioteca veneno, eu joguei tudo fora. Eu não vou ler mesmo, então joguei fora. Biblioteca veneno. Cuidado com aquilo que vem na sua mente, das redes sociais, internet. Aquilo que você acha que é bom e é perigo, alguns perigos até de morte, risco de morte, pensamentos, alimentando aí ódio, preconceito, cinismo, um desrespeito para aquilo que é nobre, zombando das pessoas. Uma pessoa vale pelo que fala pelo que lê, ou fala pelo que pensa, e pensa pelo que lê. Eu gosto quando eu vejo pessoas aqui na igreja expressando a realidade da sua vida de uma forma que ela está buscando o Senhor, que ela está consagrando a vida dela ao Senhor, que ela está deixando Cristo ser real na vida dela. O apóstolo Paulo fez uma lista de coisas que não tinha valor para ele, e você, ao contrário, está fazendo uma lista de coisas que estão destruindo você, que você acha que é bom, mas está destruindo você. Tem pessoa que coloca um pensamento na cabeça que vai levá-la à destruição, mais cedo ou mais tarde, e o maior prejudicado vai ser você mesmo, está acabando com a sua vida. Deus te deu um corpo para ser saudável, mente sã, hein? Corpo são. Tem mente doentia. Tem pessoa que tem a mente doentia. Não vou nem falar que é sarnenta, né? Tem contaminação. Vivendo uma vida miserável. Você vai conversar com a pessoa, os pensamentos que ela tem. Coloquemos-nos em pé.
Deus bendito, Deus eterno, o Senhor conhece o profundo do nosso ser, a nossa mente, os nossos pensamentos. Ó Deus, precisamos dessa obra que só o Senhor pode realizar com aquele óleo, com aquele agir do Teu Santo Espírito, trazendo o antídoto, o combate à contaminação. Ó Deus, que cada um aqui, verdadeiramente, seja ovelha do Senhor Jesus, e que possa dizer, com a sinceridade do seu coração: sou ovelha que precisa de um pastor. O Senhor é o meu pastor, o pastor cuja presença não faltará, o pastor que não nos faltará. Sua presença não faltará. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que, em obediência ao Senhor, entregou-se para ouvir, para receber a pregação da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela obra do Senhor, nos dando o entendimento que precisamos. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.